Olá, bom dia! Feliz 2024. Meu nome é Eduardo Saig. Esse é o Café das 10, o seu programa semanal ou quase semanal. Tiramos aí alguns dias, algumas semaninhas de férias, de recesso e já voltamos. No episódio dessa semana, para começar o ano muito bem, vou conversar com o Vitor Augusto Torrão, que é um profissional que eu conheço desde 2015, sempre trabalhando na área de remuneração, sempre foi muito bem indicado pelo mercado. Se não me falha a memória, já foi meu candidato, já foi meu cliente e hoje é meu convidado aqui para a gente falar sobre remuneração global, desafios e tendências, que é a área dele de atuação, um dos principais especialistas e me atrevo a dizer um dos melhores profissionais da área. Vitor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edu. Tudo bem? E contigo? Tudo beleza? Prazer falar com você. Aproveitar que você está aqui no Brasil. Vitor, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória na área de recursos humanos. Claro. Bom, eu tenho 12 anos aproximadamente. Hoje eu comecei em 2012, julho de 2012, minha carreira em remuneração, basicamente. E na época já mobilidade, são as duas coisas. E isso era na Philips, foi a primeira empresa, eu entrei como estagiário lá. Me lembro até hoje, Marcos Penteado olhou ali em Alphaville. E foi assim uma coisa interessante porque eu basicamente não queria remuneração, né? Eu não sabia o que que era. E eu me apliquei para marketing. E essa história é engraçada, porque aí eu falo assim, eu tinha saído da SPM, na SPM eu brinco que todo mundo sai ali com mais lavagem cerebral, que marketing é tudo na vida. E eu falei, pô, eu também quero esse negócio e me apliquei. E aí eu tinha que, na Philips era interessante que o processo ele pedia para escolher uma segunda opção. E a segunda opção eu olhei ali para. Eu me interessei mais pela parte de mobilidade internacional, Global Mobility, que era remuneração em Global Mobility. Eu falei, pô, eu tenho inglês, eu vou poder praticar o inglês, então eu vou aplicar aqui essa segunda aqui, mas não quero saber dela, não, eu quero a primeira. E aí eles me recusaram, eles me rejeitaram para a primeira opção e falaram, olha, a gente gostou do seu perfil para essa segunda aqui, tá afim? E eu falei, pô, meu, que droga, mas vamos lá, vamos ver o que é esse negócio aqui. Então, a minha experiência começou já assim, com o pé, na verdade, errado, mas assim que eu pisei ali, eu não sei que se foi uma combinação de fatores, mas eu também tenho que dizer que a Philips foi uma escola para mim. Eu acho que foi das empresas que eu trabalhei, foi uma das que assim, eu tive muita sorte, porque no Brasil, às vezes, quando você vai falar de remuneração, às vezes ela ainda não é uma área madura. Ela às vezes ainda é mais ou menos que um apêndice de folha de pagamento que está começando a entender, está começando a se profissionalizar. E este não era o caso na Philips. Na Philips já tinha todos os macroprocessos, todos os ciclos de remuneração do jeito que a gente já conhece elas numa empresa global, maior, muito bem estruturados. Então, eu aprendi muito rápido e tive muita exposição às coisas que são mais estratégicas do ponto de vista de remuneração e me apaixonei. E aí o resto acaba virando história. Então, são 12 anos. Se você puxar 12 anos para frente, eu acho que eu acabei dando muita sorte. Eu sempre gosto de brincar que, sim, as coisas têm mérito, as coisas têm esforço, mas elas também têm sorte. A gente não pode cair nesse lado da meritocracia, dessa história, e achar que não tem essa questão de você também conhecer as pessoas certas, estar no lugar certo. Eu acho que tem a oportunidade e você tem que estar pronto para ela, né? A gente vai falar mais disso mais pra frente, mas eu acho que esse começo de carreira foi interessante por causa disso. E de lá para cá eu tive a Philips, aí depois eu trabalhei, acho que foi legal também que eu tive contato com várias indústrias. Então, eu trabalhei um pouquinho, trabalhei 6 meses num projeto para área de serviços. Depois, eu fiquei quase 4 anos no Varejão, então no Walmart, que agora é o Big. E isso foi muito legal, essa troca de indústrias, porque você acaba vendo que os problemas eles mudam de certa maneira, mas também existem, assim, eu diria que muitos dos problemas são iguais, só muda a solução e a forma que você quer, a ideia dentro, as perspectivas e os recursos que você tem dentro de cada indústria mudam um pouquinho, mas continua sendo os mesmos problemas, quase, em boa parte deles, com exceção de uma coisa ou outra. Por exemplo, no varejo você tinha um contato muito maior com o contencioso trabalhista, né? Porque a gente fala que tem uma população maior, por exemplo, de blue collars, você tinha uma situação, por exemplo, até hoje que no varejo, assim, muitas das lojas, você tem uma legislação que acaba sendo muito mais protecionista, que protege, o que é bom, mas por outro lado você também tem hoje em dia toda uma quase que uma máfia da parte de sindicatos ou da parte de, por exemplo, escritórios de advocacia, que eles já montam sua pasta contra determinadas empresas, então as pessoas, por exemplo, são desligadas, elas já saem pela porta da saída, já tem uma pessoa ali com uma placa, vem processar essa empresa que você vai se dar bem. Então isso era uma coisa que eu nunca tinha visto e foi interessante. Também não tinha muito budget na época, porque o Walmart não vinha, infelizmente, tão bem nas pernas, o que é uma coisa
que foi infeliz na época, mas eu digo assim, pelo menos como profissional, foi bom porque eu pude aprender muito. Eu e o time, a gente tinha que criar soluções internamente, não tinha dinheiro para contratar consultoria, então a gente tinha que estudar muito, tinha que ir buscar fora as soluções e implementar com as próprias mãos ali, com as próprias habilidades, com as competências. Então, de novo, um tipo diferente de escola, que você vai aprendendo de coisas diferentes. E aí, por fim, eu fui para tecnologia. E em tecnologia, eu primeiro fui para 99, que é basicamente, na verdade, a Didi, que nem todo mundo sabe disso, mas a 99, que a gente chamava primeiro de 99 táxi, depois de 99, ela foi em determinado momento comprada por uma empresa chinesa chamada Didi Xuxin, e eu entrei mais ou menos bem nessa época, e acabou sendo uma experiência muito legal, porque, de novo, muito diferente do varejo, e até muito diferente da Philips, por ser uma startup na época, né? Acho que a gente também, esse conceito de startup, ele vai... Quando que deixa de ser uma startup? Essa é uma pergunta muito boa, mas vamos dizer que eu vou considerar aqui Quando para que fins... escala, né? Quando que escala e Exato. ela se torna qualquer coisa diferente de uma startup, é isso. Exatamente. Aí agora a galera fala scale up, aí depois quando que deixa de ser uma scale up? Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas vamos dizer, por fins do storytelling, que era uma startup. Então, assim, o ciclo de aprendizado muito mais rápido, a velocidade que você implementa as coisas muito mais rápido, a governança, e eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é startup e ainda junta com a cultura chinesa, que assim, eu até brinco, a cultura chinesa tem uma coisa legal que é, você não precisa nem de uma apresentação de PowerPoint, você não precisa de um Google Slides, você não precisa de nada disso, você precisa de uma planilha de Excel, ou um guardanapo, um papel de pão, você faz as contas, mostra que tá bom e em 30 minutos você tem o dinheiro para implementar, você tem o sim da diretoria, ou não, né? Eles são muito diretos e você não precisa fazer nenhum enfeite ali para poder aprovar as coisas, o que é excelente. Então, de novo, uma empresa muito rápida para executar as coisas. Eu até me surpreendi esses dias, eu cheguei aqui, eu falei, pô, eu lembro quando quando eu estava na empresa, a Uber era muito forte aqui no Brasil, né? Acho que continua Sim. sendo e tal, mas era claro que a 99 não tinha nenhuma dominância. E hoje eu já voltei para o Brasil e eu tive uma impressão um pouco diferente. Eu não fiz nenhum estudo sobre isso, mas eu senti que a 99 vem se fortalecendo, tá bem forte também. Meio que tá pau a pau, talvez, com o Uber. E eu falei, pô, que interessante, que legal que tem crescido, aparentemente. Mas aí é isso. Então, da 99, eu fui para a Samap, que é a empresa que eu tô hoje. E a Samap, assim, a história também é bastante legal, porque meu objetivo como carreira sempre foi me tornar remuneração e benefícios global. Acho que eu sempre busquei isso a partir do momento que eu entendi as minhas opções de trajetória. Eu acho que isso é legal, as pessoas também sempre começarem a entender que lado elas querem ir. Acho que é um trabalho legal aí para fazer profissionalmente falando. E eu já sabia que eu queria isso há algum tempo, né? E na Samap essa porta se abriu. Eu fui primeiro para cuidar da América Latina, e ali também eu absorvi folha de pagamento. E depois de um ano trabalhando lá, eu também meio que montei a área de remuneração, porque eu não tinha muita coisa. Você já tinha uma tabela salarial, você tinha algumas coisas, mas não tinha ainda uma área formal, digamos assim. E aí eu elaborei o que precisava ser feito lá para profissionalizar um pouco mais a área. O pessoal gostou, a gente também implementou uma filosofia na Samap, o pessoal gostou bastante e aí me convidaram para fazer a mesma coisa no global, né, no escopo global. E aí, enfim, agora eu me mudei para a Alemanha. Isso já vão fazer 2 anos agora e tem sido muito legal. Acho que essa tem sido uma experiência muito bacana na minha vida, porque aí você começa, abre muito o portfólio de coisas que você aprende. Aí você está falando de, por exemplo, só na Europa a gente está cuidando de mais de 20 países, se você considerar a pool de talento, porque a gente também, aí a gente vai falar depois, mas uma das tendências de remuneração para o futuro é o que a gente tem chamado de EOR, Employer of Record, que aí são formas que empresas que hoje permitem meio que um aluguel de funcionário, então você consegue contratar mesmo em entidades mesmo em locais que você não tem entidade estabelecida. Então você Interessante. isso é muito legal. Então, isso abriu muito o leque para as empresas contratarem. Se você for ver entidades, obviamente, essa mapa não tem, não chega a ter o número que eu falei na Europa, mas a gente tem gente em tudo quanto é lugar, graças a esses novos recursos, né, de contratação. Então, enfim, tem sido uma experiência muito bacana, e aí já são 12 anos de história para contar um pouquinho. E, com sorte e com um pouquinho Hum. ali de trabalho e esforço, ainda tem muito, muito chão pela frente. Excelente, Vitor. Obrigado por você ter compartilhado com a gente rapidamente um pouco da tua história. O que que eu quero entender? Em linhas gerais, quando você faz essa retrospectiva profissional, quais foram as principais mudanças na área de remuneração lá de 2000 e, sei lá, 2012 até agora? O que que mais mudou? O que que mais impactou na área? Teve de fato mudanças técnicas ou talvez seja muito mais uma percepção da importância da área?
E aí, e aqui eu quero fazer um grande parênteses, né? Na minha visão como recrutador especialista, quase 10 anos já na área, remuneração ela foi muito importante entre 2000 e a partir de 2013 até 2021. Muito importante para mim. As empresas cresceram demais através da área. Foi uma das áreas que sempre teve mais destaque. E a minha percepção é que de um ano, 2 anos para cá, talvez tenha sido uma das áreas que teve menos brilho. Mas essa é uma percepção minha baseada no mercado. E aí eu quero ouvir um pouco de você. Quais foram as principais tendências, aquilo que mudou desde que você começou até os dias de hoje? Legal a pergunta, Du. Olha, bastante coisa. Eu vou começar por uma delas que eu acho que é interessante, que talvez conecte com o que você está falando, porque eu acho que, e conecta em vários sentidos, que é o aspecto da transparência salarial. Eu acho que essa é uma coisa interessante que vem, é um movimento que vem acontecendo, que a gente percebe assim, sempre houve, a gente está falando muito dela agora, porque começou a surgir o movimento de legislação. Então você tem, por exemplo, mais de 10 estados nos Estados Unidos que já têm leis novas locais que pedem para que exista um nível alto de transparência salarial. Quando eu digo isso, é, por exemplo, abrir a transparência das faixas salariais em job posts, então em postagens de vagas, e também internamente, e publicar relatórios de gender pay gap, que também é uma coisa que está bem em alta agora. E isso eu estou falando nos Estados Unidos, mas também recentemente teve, agora em março de 2000, março desse ano, você teve também uma nova lei, ainda está na União Europeia isso, né? De transparência salarial na Europa e vai ser aplicada para todos os membros da União Europeia, e eles têm até 3 anos para transpor isso em leis locais. Então, óbvio, isso ainda vai ser um movimento que vai demorar até 2026, mas se você parar para pensar, 2026 está aí e até lá vai ser parecido. Ela exige também as mesmas coisas que eu mencionei nos Estados Unidos, e recentemente, agora também acho que foi mês passado, no Brasil, você tem uma nova portaria também, eu não vou lembrar o nome agora, mas que pede a mesma coisa para empresas que têm 100 funcionários ou mais. Eu não sei se você viu essa, mas é bem recente. Então, assim, é um movimento claramente global, mas ele não surgiu ontem, né? Eu acho que já existia o tabu de transparência salarial há muito tempo, porque existia antes várias narrativas para a empresa falar, olha, eu não vou abrir aqui o salário para você, porque você tem... um dos motivos mais claros é, porque se eu abrir o salário aqui, nas minhas vagas, por exemplo, a minha concorrência vai saber quanto que eu Exato. estou, e aí obviamente, vai poder pagar mais, vai atrair meus talentos. O que é com o tempo, isso também é uma narrativa que, sim, pode ser verdade, mas também não, até porque o salário não é tudo na atração de talento. Exato. E publicar a faixa não significa que você está publicando quanto que aquela pessoa específica ganha, né? Ah, porém, por que que eu estou te trazendo isso? Porque para mim essa foi uma das coisas que mudou bastante, mas ela já se construiu desde lá. Se você parar para pensar, o Glassdoor é um bom exemplo. As fontes públicas de salário, elas vêm ficando mais fortes, o engajamento delas é gigantesco. Você parar para pensar, eu estava vendo os números outro dia do Glassdoor, eu não vou ter na ponta da minha cabeça, mas assim, foi um crescimento de mais de 9.000%, Sim. 9x, 90x, se você pegar de quando ela foi fundada até agora, em termos de base de dados, em termos de empresas que estão nela. Então foi um negócio interessante de ver como as pessoas querem isso. As pessoas elas estão dispostas a publicar o próprio salário. Tem outros sites, tem o Levels, uma série de outros sites hoje que estão nessa parte de transparência salarial. E isso é interessante de ver porque meio que quebrou um pouco a narrativa das empresas e trouxe aí uma coisa que afetou o profissional de remuneração, porque hoje, digamos que primeiro de tudo, é muito mais fácil, é muito mais acessível aos candidatos, aos funcionários e até a próprias pessoas dentro da empresa de questionarem as decisões e as pesquisas salariais que o profissional de remuneração traz, que antes talvez fosse meio que uma coisa tão oculta, era um black box, que não tinha como as pessoas também. E eu acho que isso também e veio para o bem, porque traz ali também uma questão não dá para ficar só nos dados, não dá para ficar Exato. também acho que a área de remuneração não é preta e branca, as decisões que envolvem remuneração, elas vão muito além, e aí é preciso que esse profissional ele se complete como Não é profissional só planilha, né, Vitor? Eu acho que de uns anos para cá deixou de ser só planilha, pesagem de cargos, e de fato começou a expandir para outros significados do que é remuneração além do dinheiro, né? Exato. Exatamente. Eu acho que
cara, um bom exemplo disso é a parte estratégica de remuneração, que é assim, principalmente, por exemplo, comunicação em remuneração. Como é que você faz que com a sua política de remuneração, ela ela consiga suportar o EVP, que a gente chama, então, o Employee Value Proposition, de uma maneira inerente. Então, ela também comunica para as pessoas o que é importante para a empresa, de uma maneira que os seus incentivos estão alinhados com isso. Você não precisa falar, comunica através do bolso, entendeu? Comunica através daquilo que você está pagando as pessoas, porque eu gosto de falar, put your money where your mouth is. Então, você está basicamente pagando por aquilo que você já fala que é importante, por aquilo que você fala que valoriza, sem as pessoas terem que pedir, né? Isso tem uma mensagem muito poderosa, porque as pessoas, a partir da remuneração também tem uma coisa que a remuneração, a gestão reativa de remuneração, ela é muito nociva. Quando alguém já está pedindo, mesmo que você pague aquilo que ela está pedindo, você já perdeu pontos ali. Então, às vezes é muito importante que a pessoa fale, pô, olha quanta coisa legal essa empresa já faz, olha como ela está alinhada com aquilo que eu espero, sem eu ter que falar nada. Então isso é poderoso. E é uma coisa difícil, eu não vou dizer que as empresas estão lá ainda, mas acho que essa é um dos pontos que vem evoluindo, eu diria. E aí tem muitos outros, por exemplo, é o que você falou, a avaliação de cargos era uma coisa muito mais comum na época. Acho que descrição de cargo é uma coisa que vem caindo. Também você tinha Sim, aquelas descrições gigantescas de cargo. E hoje as empresas elas preferem optar por um modelo mais simples, porque traga mais flexibilidade. Acho que flexibilidade foi uma coisa que evoluiu muito, até em termos de quanto que a lei aceita. Em todos os países que eu estou trabalhando hoje, eu vejo isso muito claramente. E o Brasil era um grande exemplo disso, ainda continua sendo, que as leis são muito rígidas em termos, por exemplo, de diferenças salariais. E as empresas sempre trabalharam de alguma maneira com esse risco, mas eu acho que hoje em dia até a própria lei ela vem se moldando para poder permitir um pouco mais de flexibilidade nesse sentido. E as empresas elas buscam isso, porque não tem jeito, não dá para você tratar tudo igual, não é tudo preto e branco, não dá para você sim. pôr tudo em fórmula. Então, eu acho que esses são alguns exemplos, e acho que só para finalizar aí, tecnologia também vem mudando muito, né? Eu acho que tem uma crise de custo de vida rolando aí, que eu acho que é uma coisa que o profissional de remuneração, ele vem vendo o poder de compra deteriorar a nível mundial, tá? E aí como é que ele passa para o negócio, como é que a gente equilibra essa questão até socioeconômica que vai além da empresa, que é sim, a gente sabe que o investidor quer o lucro, a gente sabe que a gente precisa trazer os resultados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que talvez se continuar assim, as pessoas, os talentos eles não vão ficar, as pessoas elas não vão conseguir mais ter o mesmo poder de compra, elas vão ficar insatisfeitas e eventualmente elas podem sair. E mesmo que elas não saiam, porque todas as empresas estão fazendo igual, vamos supor aqui, vem uma questão de consciência social, né? Até que ponto é responsabilidade da empresa também tentar de alguma maneira contribuir para que a gente possa de alguma maneira combater essas questões de inflação, as questões de perda de poder de compra, até que ponto a empresa deve se responsabilizar por isso. É uma questão interessante de pensar, então tem isso e de novo as tecnologias. Você tem hoje novas tecnologias para fazer qualquer coisa que você pense em remuneração, então de novo compilar muitos dados muitos bancos de dados. Você tem, por exemplo, tecnologias hoje que te ajudam a calcular os seus incentivos automaticamente, que já era uma questão, mas elas têm cada vez melhorado, digamos assim. Você tem Facilitado, né? Facilidades. É fácil. Exatamente. Melhorar drasticamente a experiência de benefícios, como você concede, comunica benefícios. Ofertas de trabalho interativa já são uma questão também hoje que as pessoas têm. Então, assim, tem uma série de tecnologias surgindo aí que eu também considero que o profissional de remuneração ele foi aprendendo a utilizar e tem sido algo interessante aí de ver essa mudança. Muito bom, Vitor. E me diz uma coisa, o que que você está vendo como tendência global de remuneração? Coisas que vêm acontecendo no mundo, ah, porque você trabalha, hoje você é líder, né, da área e provavelmente você tem contato com muitas culturas. O que que você tem visto que você acha que vai ser tendência no mundo aí, próximos 2 anos? É claro que quando a gente fala de tendência, tem sempre um chute, tem sempre sentimento, feeling. Então, me diz o que que você acha que vai acontecer na área. Olha, essa é uma boa pergunta. De novo, eu acho que a questão da transparência salarial ela vai também ser implementada por muita empresa. Esse é um chute que eu tenho, até porque esse é fácil, porque está virando lei. E eu acho que isso vai ser muito interessante para o mercado para ver como, de fato, as pessoas vão reagir, né? Até nossa mapa, eu não posso dar muitos detalhes, mas a gente já está avançado nessa conversa do que como a gente pretende atacar essa questão. E eu acho que isso traz uma discussão interessante para o profissional de remuneração, como é que ele usa isso, na verdade, como uma vantagem, como é que ele conta uma história legal
para as empresas e para a sociedade sobre a transparência salarial, sobre qual que é a estratégia, agora isso traz para ele a possibilidade de trazer a filosofia que foi construída para que vire até uma ferramenta de employer branding e que possa ser utilizada para atração de talentos também, porque elas vão conhecer um pouco mais daquilo. Então, isso é uma coisa que eu acho que os profissionais de remuneração é uma tendência, vão ter que pensar. Eu acho que essa questão que eu mencionei do EOR também, ele é só uma delas, né? Essa questão do Employer of Record, ela é uma das novas formas de trabalho, mas no mundo tem cada vez mais sido comum também outras formas de trabalho, que a gente até chama como pejotização no Brasil, e até algumas outras, mas que estão cada vez mais comuns, que é do profissional, do freelancer, você pode chamar assim, do profissional autônomo, profissional que trabalha para si mesmo e presta serviço para muitas empresas ao mesmo tempo, inclusive. Isso tem se tornado uma tendência, em alguns países até tornado uma questão legal em que o governo apoia. Então, aqui, se você for pegar, por exemplo, hoje a Polônia ou a Ucrânia, você já tem leis que facilitam esse modelo de trabalho, o que é uma coisa muito interessante. Então, tem empresas hoje que contratam uma força inteira de trabalho nesses países, todas como se fossem PJs trabalhando para ela. Então, isso é uma coisa interessante de pensar. Isso Sem um ajuda. intermediário, sem uma empresa Exato, tem um intermediária. intermediário. Então, isso ajuda, por exemplo, as pessoas a pagarem menos impostos, o que é uma coisa que você diria, pô, por que que o governo ia querer isso? Mas existe uma questão muito positiva macroeconômica de empregabilidade, de novo, de custo de vida. Acho que alguns governos pensaram um pouco à frente nesse sentido, não estão sendo tão gananciosos e estão ganhando por outro lado, no fim das contas. Então, essa é uma questão, mas tem outros modelos de trabalho que a gente nem imagina ainda que vão surgir. Eu acho que isso é uma coisa que o profissional de remuneração tem que ficar esperto, porque não dá para você também achar que vai ser fácil ter acesso aos dados, por exemplo, de mercado de qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer instante. Isso vai se tornar uma coisa que tem que estar na mente dele, como é que ele planeja para poder, dele ou dela, para poder fazer essa gestão de remuneração funcionar com uma questão tão complexa, que agora você contrata de qualquer lugar do mundo, a qualquer instante, com modelos de contrato diferentes, e tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para sugerir, recomendar qual que é o pacote, como é que a gente mantém a filosofia. Isso é um grande desafio também. Eu acho também que essa questão de estar além das pesquisas salariais, das grandes consultorias, então quando a gente fala das grandes consultorias, alguns exemplos tem a Towers, a Mercer, a, A Rei, a Korn Ferry, né, que é a Rei. Então você tem alguns exemplos, mas o profissional de remuneração antigamente, acho que já por muito tempo bastou ter essas exato. consultorias. Eu acho que hoje não basta mais e no futuro vai bastar ainda menos. Então é preciso pensar em fontes alternativas de dados, como é que você torna uma remuneração ágil, como é que você tem acesso rápido às coisas que você precisa para prestar consultoria para o negócio. Então isso é uma coisa também que precisa ficar esperto. E uma última coisa que eu diria também é novos modelos econômicos, né? É muito cedo para dizer, mas a gente não sabe nem o que vai ser da cripto, por exemplo. Hoje em Era o dia que eu ia te você tem. perguntar. Era o que eu ia te Exato. perguntar, Vitor. Por exemplo, quando a gente estuda um pouco da história, da criação, por exemplo, do Bitcoin, ele foi criado para ele chegar em lugares onde não tinha dinheiro, né? Você acha que ele, de fato, vai começar a ser usado em larga escala ou basicamente vai ser uma política pontual das empresas? Qual é a tua visão sobre as criptomoedas para pagamento, né? Sim, eu não sou vidente para ter certeza, mas eu vou te falar que assim, eu acho que se você pegar em ciclos de mercado, ele já está no terceiro ou quarto dele, o Bitcoin, agora, e ele vai para o que eles chamam de halving agora, se eu não me engano, vai ter um momento em que você tem ali uma distribuição do que resta, porque ele tem um limite, ele tem do recurso de Bitcoins que jamais estarão disponíveis no mercado, porque a ideia dele também é se tornar cada vez mais valioso em termos de oferta e demanda. Eu estava ouvindo até há um tempo atrás, faz pouco tempo isso, uma reportagem que estava falando que se tudo caminhar do jeito que está indo, ele vai se tornar uma classe de ativo mais valioso que o ouro. Porque vai ser mais Sim, raro que o ouro. As pessoas que já exato. detêm vão ter, e quem não tem não vai ter mais. E é muito legal se você pensar como ativo, porque ele, obviamente, precisa ser regulado, mas ele traz uma questão que quando você pensa ali na segurança dele, a segurança dele é basicamente o blockchain, que é todo mundo tem acesso ao que está rolando nas transações. Então, isso por si só, você é parte do sistema de segurança. Todo mundo, se tiver alguma fraude, alguma coisa, em 99% dos computadores do mundo vai pegar que é uma fraude e vai corrigir. O que é incrível, porque já não está mais na mão de um banco ou de uma. Isso é Exato. muito legal. Isso descentraliza a segurança e a gestão, o que eu acho que
definitivamente tem muito potencial para ser o futuro. Isso também trouxe pela primeira vez formas de, por exemplo, pessoas que têm uma questão de custo de vida ainda mais difícil, em países que você tem uma moeda de poder fraco econômico, em que você tem uma empregabilidade difícil, em que você tem uma renda baixa, você trouxe para essas pessoas a possibilidade de ganhar em dólar com isso, né? Uma moeda que pode ser medida em dólar, em Uma euro, moeda mais forte, né? uma moeda muito mais forte. Então, tem tanta coisa positiva quando eu paro para pensar. E agora eu estava ouvindo esses tempos que acho que também alguns ETFs novos vão ser, acho que em janeiro, vão ser aprovados para Bitcoin também. Eu não lembro, mas eram grandes instituições. Eu não lembro exatamente se era BlackRock, mas tinham algumas ali. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Então, assim, potencial tem. A gente nunca pode prever o que vai ser, mas se eu tivesse que prever, eu acho que ela vai crescer. Eu acho que ela vai, em algum momento, ser adotada de maneira econômica, mais ou menos como uma moeda mesmo. E Sim, eu acho que, exato. em algum momento as empresas vão começar também a optar por pagar em criptomoeda para os funcionários. Eu acho que isso vai se tornar possível. Quando, como, não sei ainda. Provavelmente, né, Vitor, não vai ser algo no curto prazo. Por exemplo, eu não acho que nos próximos 2 ou 3 anos a gente tenha isso já implantado, funcionando. Concordo. Mas é uma tendência que quem trabalha com remuneração, principalmente quem trabalha com RH, talvez em empresas multinacionais que pensem em expandir as suas operações, já é interessante saber o que que é uma criptomoeda, entender como é que funcionaria todo esse trâmite, que é um trâmite que não existe ainda, né? Ele vai precisar ser criado, mas já é uma tendência, né? Sim, não dá para descartar, eu diria. Você tem que ficar de olho. Isso é uma coisa que eu definitivamente concordo. Muito bom. Vitor, agora conta um pouquinho do seu dia a dia. Como a gente falou, você é líder global de remuneração e benefício de uma empresa de tecnologia. Para quem não tem a menor ideia do que é isso, conta para a gente em linhas muito gerais, porque eu não quero também ser indelicado expor o que você faz, mas conta para a gente quais são os desafios que você tem, como é um dia a dia típico do Vitor Torrão. Que horas você acorda, que horas que você vai dormir, porque você cuida do mundo inteiro. Conta pra gente um pouco disso. Tá bom. Bom, a questão de horário de trabalho não tem nada de anormal. Eu acho que a única coisa que é interessante pensar é que, como hoje eu trabalho com um aspecto global, em determinados momentos eu estou lidando com os Estados Unidos, em determinados momentos eu estou lidando com a Austrália. Então, a questão aí de você organizar a sua vida para poder atender de uma maneira ok, com um prazo legal, todas essas diferentes time zones, você precisa tá às vezes disponível meio que o tempo todo, por exemplo, no telefone, por exemplo, no Slack. Às vezes você vai precisar ali responder uma mensagem, mas não é que eu tô assim ali o tempo inteiro no trabalho. Mas eu vou dizer para você que tem uma questão a ser organizada, às vezes de você estar disponível além do horário de trabalho, às vezes para coisas rápidas ou pelo menos para setar expectativas. Isso é uma coisa que acontece. Mas eu diria que tirando essas questões, tem um horário bem tranquilo e organizado, que é eu acordo ali às 7, 8 horas da manhã, então não tem nada de 5 a.m. miracle aqui, eu gosto de dormir bem. Eu Muito gosto de bom. dormir bem. E aí eu começo o trabalho ali 8h30, 9 horas, às vezes até 9h30, numa boa, e vou até o horário normal também, 5h30, 6h30, às vezes 7, estico um pouco, e vou para casa curtir a família, curtir. Até porque isso também é uma coisa que é legal, que eu vou falar aqui, que diferenças culturais, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Alemanha, eu tava ficando, sei lá, até às 10 da noite quase todo dia, porque eu tava animado, não só porque a gente trabalha bastante no Brasil, porque é verdade, isso é uma coisa que vem da gente, a gente trabalha muitas horas, o que não necessariamente quer dizer eficiência. A gente gosta de Exato, trabalhar bastante, exato. e eu tava empolgado com montar área nova, tal, então eu tava trabalhando bastante mais da conta, e aí eu comecei a ver, pô, a galera ia embora, cara, não tem essa não, dava 5 horas, 5h30, a galera Caiu ia a pra caneta, casa. já era. Cara, caiu a caneta e já era. E isso eu fui pescando assim essa informação e falando, cara, eu que tô errado aqui, né? E eu fiz isso obviamente, com uma proposta lá, porque eu precisava montar o time estava meio que sendo montado do zero lá, e foram meses difíceis, e foram alguns meses que eu fiquei nessa. Mas quando eu montei o time, eu imediatamente também adotei um estilo de vida mais saudável. Então, eu comecei também que nem eu falei, 5h30, 6h30, dropar a caneta, pedir para o time fazer o mesmo e entregar o que tem que entregar no tempo que tem que entregar. Que eu acho que eficiência, gestão do É resultado fazer é muito mais mais com menos, né? Na verdade é importante. isso.
Exatamente. Inclusive, assim, eu sempre seto expectativa no meu time que eu não vou ficar fazendo gestão do tempo que as pessoas trabalham. Eu não acredito nisso. Acho que você tem que trabalhar e entregar. Eu vou fazer a gestão do resultado. Aquilo que está sendo entregue é o que precisa ser entregue. O que você faz com o seu tempo, da onde você trabalha, é sua decisão, não importa, de verdade. Então, acho que essa questão é legal. E aí, quando eu venho para o Brasil, aí eu também adoto o time zone de lá, o que é um pouquinho mais complicado. Eu tenho que acordar bem cedo, eu tenho que acordar às vezes 5h30, 6, mas é uma escolha que eu faço para estar perto da família, estar perto dos amigos, mas também dá 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, eu encerro o Acabou. expediente. Exato, e aí tenho bastante tempo para curtir aqui e tal. Então, acho que isso é o horário de trabalho de um gerente, de um diretor global, head global, como você quiser chamar de remuneração e benefícios hoje, certo? Não é nada de outro mundo. E aí, dentro dessa rotina, o que que eu faço? Basicamente, o meu trabalho, como eu tenho um time que vai implementar os programas que a gente monta, o meu trabalho é muito de articulação, então a gente precisa estar o tempo inteiro na empresa educando e convencendo líderes da visão que a gente tem e até moldando a visão que a gente tem de acordo com a visão desses líderes, porque de novo, se a liderança não compra a visão, não adianta. Então tem que ser uma questão de articulação para estar sempre perto das pessoas, entender para que lado a empresa está indo e eu tento fazer esse direcionamento também. Eu tento trazer para as pessoas a direção que eu gostaria que a empresa tomasse, que eu acredito que é melhor para a empresa. Então isso é uma questão de articulação constante, uma questão de harmonização do que a gente tem constante também, porque a empresa cresce muito rápido, compra novas empresas, abre novas entidades em locais diferentes, e a gente precisa estar o tempo inteiro harmonizando a filosofia, o que é um trabalho gigantesco para garantir que a gente consiga passar a mesma mensagem, para que a experiência da pessoa que está na empresa seja similar, não importa onde ela esteja. E eu acho que é um trabalho também grande de preparar a empresa para o futuro em termos de gestão de RH. Então, isso é sentar com os outros pares de RH e definir a estratégia para daqui a 3, 5, 6, 10 anos, pensar no roadmap para chegar lá e trazer isso para o time de uma maneira que o time também contribua e, de novo, tenha o buy-in do time naquilo, porque eu também acredito nisso, eu acredito que a gestão bottom up, ou seja, de baixo para cima, é importantíssima também. Então a gente traz ali o time todo para montar essa estratégia junto com a liderança. Então é essa articulação com a liderança da empresa, com os pares e com o time para poder desenhar a estratégia a longo prazo e passar isso para o time de uma maneira e gerir isso com o time. Aí acho que vem a questão de gestão de time, garantir que a empresa e a liderança está de fato implementando aquilo que a gente está propondo, a manutenção daquilo, que também dá bastante trabalho. De novo, as pessoas saem, as pessoas entram, as pessoas precisam ser treinadas, as pessoas precisam ser educadas. É um trabalho constante. Eu também não acredito no policial de remuneração que define sim e não, é o que eu quero, não é. Não, não é assim que funciona. Há muitas mãos as decisões. Funciona melhor assim. As pessoas precisam cometer seus próprios erros também. E você precisa estar lá para ajudar a levantar, você precisa estar lá para aprender junto, você precisa estar lá nas conversas para fazer as coisas andarem no caminho que você quer, de uma maneira que a pessoa ela aprenda. Acho que é muito mais interessante para a empresa que ela erre 2 vezes e aprende e não erre nunca mais, do que ela sempre ter que falar, faço ou não faço? E você faz, não faz. Isso não é escalável no longo prazo, né? Então, acho que é um pouco desse o trabalho em linhas gerais que a Em gente linhas faz. gerais. Muito bom. Vitor, para a gente terminar, quais são as dicas que você dá para os profissionais que desejam começar na área de remuneração e aqueles profissionais que já estão na área e querem construir uma carreira global? Em termos de conhecimento, talvez em termos de assuntos, alguma coisa, algum tipo de conhecimento mais técnico, curso mais técnico, o que que você indicaria? Legal. Olha, eu vou começar pelo básico, inglês. Ou qualquer outro idioma, tá? Porque isso me abriu muitas portas na vida. Eu acho que se. Eu acho não, eu tenho certeza que se não fosse pelo inglês, eu não estaria onde eu estou. Então, e não subestime o poder que isso tem para você poder abrir, porque qual que é a questão? De novo, você tem que ter preparo, mas a oportunidade tem que surgir. E oportunidade tem a ver com o quê? Tem a ver com pessoas, tem a ver com conhecer, abrir seu networking, expandir seu leque de conhecimento, mas também seu leque de pessoas que estão ao seu lado, de bons profissionais. E isso exige que você, muitas vezes, inclusive, possa ter acesso a esses profissionais. E como que você tem acesso a esses profissionais ao longo da sua carreira? Conforme você cresce, conforme você ganha exposição na empresa que você está, mas também, às vezes, há barreiras de cultura, de idioma, especialmente se você quer se tornar um profissional global. Então, eu não estou nem falando necessariamente o inglês, mas ter
idiomas adicionais eu acho super importante e às vezes a gente subestima isso, né? E não é uma coisa. Eu começaria por aí. Beleza, vamos supor que isso já esteja coberto. Aí eu acho que é uma questão de, para quem está afim de entrar na área de remuneração, pode vir, é uma área muito legal, você vai gostar muito, desde que você acredite que existem hoje problemas dentro da área, dentro de qualquer empresa que precisam ser solucionados com soluções holísticas, que não seja só planilhar, você precisa ter a capacidade de ter muito storytelling, você precisa ter a capacidade de contar narrativas com aquilo que você precisa vender as suas ideias como profissional de remuneração. Então não é só, eu acho que cada vez mais, porque de novo, dados se tornam menos importantes, o que importa são as decisões em conjunto, é a visão estratégica, é a articulação da sua É a estratégia. humanização desses dados, né, Vitor? Exatamente. Colocar as pessoas do outro lado, não são números, não são. E isso é tão importante, cara, porque eu já vi situações em que muitas vezes as pessoas agem de maneira oposta. E eu não vou entrar muito nessa linha, mas assim, é tão importante estar ali na hora e falar: não, pessoal, não é por aí. Essa pessoa tem isso, tem aquilo, tem uma situação de vida aqui, uma questão aqui. A gente não pode olhar só para o dado. E isso é uma coisa que eu acho que me motivou muito ao longo da minha carreira, então eu falo isso com brilho nos olhos. Eu acho que você pode fazer muita diferença na vida de muita gente vindo trabalhar na área de remuneração. Isso é um fato, tá? Então, acho que é isso que eu diria. E o conhecimento hoje ele está acessível. Na época que eu comecei, ele era caro, difícil de encontrar e muitas vezes em inglês. Então, você não tinha acesso a esse conhecimento de uma maneira simples. Hoje, você tem cursos excelentes em português, você tem profissionais excelentes passando esse conhecimento hoje que você pode acessar facilmente. Eu diria até que a preços mais acessíveis, você consegue encontrar material muito bom de graça na internet. Então, assim, dá para aprender. É um caminho que hoje está muito mais facilitado. Eu só acho que a partir do momento que você já está na área, é importante que você comece a olhar para primeiro de tudo, olhar um pouco mais para fora das planilhas, que nem a gente falou, é tentar desenvolver um pouco mais os seus soft skills, é pensar um pouquinho mais fora da caixa, e eu acho que também começar a articular mais, né, com o seu networking. Isso é tão importante para crescimento. Eu acho que foi um dos grandes diferenciais da minha vida também, pelo menos que eu acredito muito, é que assim, é muito importante você estar sempre aberto ali e sempre tentando se expor, sempre tentando criar relacionamento com as pessoas, né? E criar relacionamento não é você ser o chatão que está ali o tempo todo batendo na porta porque você quer mostrar seu trabalho, por favor, não é isso. Mas é você saber ter uma intuição de quando é o momento certo de você se expor. E isso, de Uma fato, eu não vou leitura de poder. cenário, né? Fazer uma leitura de Perfeito. cenário, exato. Eu não vou poder falar disso, eu não vou poder explorar muito isso numa conversa como essa, é muito curta para isso, mas você Sim. entendeu o que eu quis dizer, Edu? E isso essa intuição, essa leitura de cenário, de quando você aproxima as pessoas, de como você cria esse networking, fundamental não só em remuneração, né, Edu? Qualquer Em carreira. tudo, exatamente, em tudo. Excelente, seu Vitor. Alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Algo que você acha importante as pessoas saberem? Excelente pergunta, Edu. Eu acho que não, acho que a conversa foi bacana, você cobriu bem. Ah, e acho que uma coisa, se eu tivesse que deixar um recado para as pessoas a respeito de entrar de novo na carreira de remuneração, ou enfim, evoluir na carreira de remuneração, também tem muito claro essa questão de para onde você quer ir na sua carreira, né? Desde o mais cedo possível, porque você não vai ver, por exemplo, tantos heads de RH com esse perfil, com esse background. Remuneração Sim, é uma são área. poucos. São poucos. Exatamente, né? Você pode me confirmar se eu estou certo ou errado. Normalmente, remuneração é uma carreira que ela é um pouco mais isolada das demais na área de RH. E é importante você saber disso quando você está entrando, porque provavelmente então é uma coisa que eu já vi alguns caminhos. Chega num determinado ponto, você pode passar a ser um profissional mais holístico, como por exemplo um people partner ou um BP, que tem Exato. esse background, o que já é um negócio muito legal, porque tem poucos no mercado e você ganha você fica bastante robusto, uma robustez legal nesse sentido, um diferencial. Mas é um caminho que você poderia seguir. Ou você continua trajando esse caminho global de remuneração, que também é uma trilha muito clara na área de remuneração, mas que, de novo, afunila muito. E pode frustrar, porque às vezes, por exemplo, você pode ficar anos numa empresa até conseguir chegar lá.
Mas não desanime, é um caminho muito legal, eu falo por experiência, eu acho que a partir do momento que você vai expandindo seu leque, quando você já é um profissional maduro e você tem todas as competências, você já entende dos programas de remuneração, você entende como implementar uma política de remuneração, só fica mais divertido quando você pode fazer isso em localidades diferentes, só fica mais divertido quando você... E aí você tem uma equação ali que você precisa conseguir modelar tudo aquilo de uma maneira que faça sentido, meio que vira um quadro que você está pintando junto com o time, que eu acho muito legal. Então, assim, mas é importante você saber disso para não se frustrar ao longo do caminho. Então, eu gosto de falar essa dica só para pensar bem na onde você quer estar, para você poder eventualmente chegar lá. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que você está aqui no Brasil de férias, curtindo aqui a família. Ainda Vou não, eu deixar. vou entrar de férias semana que vem, Vai ainda entrar tô de falando. férias semana que vem, excelente. Mas, bom, pelo menos já está aqui, né? Já está aqui com a família. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Vou deixar seus dados de contato, principalmente o LinkedIn, para você que trabalha com recursos humanos, remuneração, tem curiosidade. Sugiro o contato com o Vitor, é um cara que sabe bastante já há muitos anos. Ele é o que eu chamo de um jovem talento, já não é tão jovem assim, mas ainda é jovem. Então, tem uma visão muito atualizada não só do que acontece no Brasil, quanto do que acontece lá fora. Então, Vitor, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, principalmente obrigado por você ter compartilhado com a gente toda essa sua experiência. Pô, Edu, eu que agradeço, sempre um grande prazer falar contigo. Valeu. Ótimo. Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Feliz 2024, muito obrigado, primeiro programa do ano, e a gente se vê na semana que vem.